A mulher que chorou um milagre. Ana, quando a dor se encontra com a fé. A oração que mudou a história. Ela estava ali, no chão frio do templo, chorando. Não era um choro comum. Era um choro sem som. Lábios se movendo. Lágrimas caindo. Mas nenhuma palavra saindo. O sacerdote olhou para ela e pensou: está bêbada. Mas ela não estava bêbada. Ela estava quebrada. Quebrada por anos de espera. De vergonha. De humilhação. De dor. Seu nome era Ana. E aquela oração silenciosa, cheia de lágrimas e desespero, mudaria a história de Israel. Porque daquele ventre vazio, daquela alma despedaçada, daquele coração ferido, nasceria Samuel, um dos maiores profetas que Israel já conheceu. Esta é a história de uma mulher que a sociedade chamou de amaldiçoada, que a rival chamou de estéril, que até o sacerdote julgou mal, mas que Deus chamou de ouvida. A maldição invisível, o peso da esterilidade. Ana era casada com Eucana, um homem bom, um homem que a amava. Mas havia um problema que corroía Ana por dentro todos os dias. Ela não podia ter filhos. Em uma época em que o valor de uma mulher era medido pela capacidade de gerar filhos, Ana era considerada incompleta, amaldiçoada, rejeitada por Deus. Cada mês que passava era uma nova morte, uma nova esperança que morria, um novo ciclo de dor. Ela via outras mulheres grávidas, via crianças brincando nas ruas, via mães segurando seus bebês, e seu ventre permanecia vazio. Não era apenas o desejo de ser mãe, era a vergonha social, era o olhar de pena das outras mulheres, era o sussurro quando ela passava: coitada, Deus fechou seu ventre. Como se ela tivesse feito algo errado, como se ela fosse culpada, como se Deus estivesse zangado com ela. E o pior estava por vir: a rival na própria casa. Quando a solução vira tormento. Eucana amava Ana. Mas pressionado pela cultura e pela necessidade de ter herdeiros, ele fez o que era comum na época: tomou uma segunda esposa, Penina. E Penina podia ter filhos. Muitos filhos. A casa que deveria ser de Ana agora tinha outra mulher. E essa mulher tinha o que Ana mais desejava: filhos. Imagine a dor. Acordar todos os dias e ouvir o choro dos bebês de Penina. Ver Penina amamentando, cantando para os filhos, sendo chamada de mãe. Enquanto Ana continuava vazia. Mas Penina não se contentou em apenas ter filhos. Ela precisava esfregar na cara de Ana. A Bíblia diz que sua rival a provocava muito para irritá-la, porque o Senhor havia fechado seu ventre. Não era apenas ter filhos. Era humilhar Ana. Era lembrar a ela, todos os dias, de sua vergonha. Ana, você ouviu? Estou grávida de novo. Ana, meus filhos precisam de espaço. Você poderia ceder seu quarto? Afinal, você não tem crianças mesmo. Ana, quando Deus vai abrir seu ventre, será que você fez algo muito errado? Dia após dia, ano após ano, a tortura psicológica. E o mais doloroso, isso acontecia dentro de sua própria casa. Seu lugar de descanso era seu campo de batalha. O amor que não entendia, quando até o marido não compreende. Eucana amava Ana, genuinamente. Quando a família ia ao templo para o sacrifício anual, ele dava porções dobradas da carne a Ana. Um sinal de favor, de amor. Mas Penina aproveitava esses momentos para intensificar a provocação. Exatamente ali, no lugar sagrado, ela humilhava Ana. E Ana chorava. Não conseguia comer. A dor era física. Então Eucana, com a melhor das intenções, mas a pior das compreensões, disse: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Ele realmente não entendia. Ele pensava que seu amor seria suficiente, que ele poderia preencher o vazio, que seu afeto compensaria a dor. Mas ele não podia, porque não era apenas sobre ter um filho. Era sobre dignidade. Era sobre propósito. Era sobre aquele vazio indescritível que nenhum amor humano consegue preencher. Eucana era um bom homem. Mas nem o melhor dos homens consegue entender completamente a dor que não viveu. E Ana continuou sozinha em sua dor. Amada, mas incompreendida. O ponto de quebra. Quando não há mais lágrimas, só há oração.
Naquele ano, durante o sacrifício em Siló, algo quebrou dentro de Ana. Não foi raiva. Não foi desistência. Foi desespero transformado em fé radical. Ela se levantou da mesa. Deixou a comida. Deixou as provocações. Deixou até Eucana. E foi direto ao templo. Ali, diante do Senhor, Ana fez algo que mudaria tudo. Ela orou. Mas não foi uma oração bonita. Não foi uma oração comportada. Não foi uma oração de domingo de manhã. Foi uma oração de desespero, de angústia, de alma despedaçada. A Bíblia diz: com amargura de alma, Ana orou ao Senhor, chorando muito. Ela não escondeu sua dor de Deus. Não fingiu que estava bem. Não usou palavras bonitas. Ela despejou tudo: a vergonha, a humilhação, a dor, o vazio, o desespero. E então, naquele momento de total quebrantamento, ela fez um voto: Senhor dos exércitos, se tu olhares para a aflição de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Ela não estava barganhando, estava entregando. Deus, se tu me deres um filho, ele não será meu, será teu. Eu o devolverei a ti. Era uma oração impossível de fazer sem fé verdadeira, porque ela estava pedindo um filho não para si, mas para Deus. Quando até o sacerdote julga mal, a dor incompreendida. Ana estava tão mergulhada em sua oração que não percebeu que estava sendo observada. Eli, o sacerdote, a viu. Seus lábios se moviam rapidamente, mas nenhum som saía. Lágrimas corriam pelo seu rosto. Seu corpo balançava. E Eli, que deveria reconhecer uma alma quebrantada, julgou mal. Até quando você vai ficar bêbada? Pare de beber vinho. Imagine a cena. Ana, no momento mais vulnerável de sua vida, sendo acusada de embriaguez por um sacerdote. A mulher que não conseguia nem comer de tanta dor sendo acusada de beber demais. Mas Ana não reagiu com raiva. Ela respondeu com dignidade e honestidade: Não, meu senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Estava derramando minha alma perante o Senhor. Não considere sua serva uma mulher má. Tenho orado até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Pela primeira vez, alguém ouviu. Eli percebeu seu erro. E então disse as palavras que Ana precisava ouvir: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Não era uma garantia. Era uma bênção. Um reconhecimento. Uma validação de sua fé. E algo extraordinário aconteceu. Ana parou de chorar. A Bíblia diz: Então ela foi embora, comeu, e seu rosto não estava mais triste. Nada havia mudado ainda. Seu ventre ainda estava vazio. Penina ainda estava em casa. A situação era a mesma. Mas Ana havia deixado sua carga com Deus. E isso mudou tudo. Quando Deus responde: o milagre da concepção. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Deus se lembrou de Ana. Não que ele tivesse esquecido, mas chegou o tempo de Deus agir. Ana concebeu. Aquele ventre que a sociedade chamou de morto recebeu vida. Aquele corpo que foi motivo de vergonha agora carregava um milagre. Aquela mulher que foi chamada de amaldiçoada agora estava grávida. Por 9 meses, Ana carregou não apenas um bebê, mas uma promessa. Não apenas uma criança, mas uma resposta de Deus. Cada chute no ventre era uma declaração: Deus te ouviu. Cada enjoo matinal era um lembrete: tua oração não foi em vão. Cada mês que passava era uma vitória: o impossível está acontecendo. E então, no tempo certo, o bebê nasceu. Um menino. Saudável. Perfeito. Milagroso. Ana o chamou de Samuel, que significa ouvido por Deus ou pedido ao Senhor. Cada vez que ela chamava seu nome, era um testemunho: Deus me ouviu. Finalmente, depois de tantos anos, Ana era mãe. Mas a história não termina aqui, porque agora vinha a parte mais difícil: cumprir o voto. O sacrifício mais difícil. Quando você tem que dar de volta o que mais ama. Ana amamentou Samuel. Cuidou dele. O embalou para dormir. Ouviu seus primeiros sons. Viu seus primeiros passos. Cada momento era precioso. Porque ela sabia, ele não era dela por muito tempo. A Bíblia diz que Ana não subiu ao templo nos anos seguintes.
Ela disse a Eucana: quando o menino for desmamado, eu o levarei para que apareça perante o Senhor e ali fique para sempre. Naquela cultura, o desmame acontecia por volta dos 3 anos de idade. 3 anos. Apenas 3 anos com o filho que ela esperou por tanto tempo. 3 anos para guardar memórias de uma vida inteira. 3 anos sabendo que cada abraço tinha prazo de validade. Como ela fez? Como ela não desistiu do voto? Como ela não disse: Deus, eu mudei de ideia. Deixa-me ficar com ele só mais um pouco. Porque Ana sabia algo profundo. Samuel não era dela. Nunca foi. Ele era uma resposta de Deus. Um presente. Um milagre. E milagres têm propósito. Quando Samuel foi desmamado, Ana fez o que havia prometido. Ela o levou ao templo. Para Eli. Para o Senhor. Imagine a cena. Ana entrando no templo, segurando a mão daquele menino pequeno. O mesmo templo onde ela havia chorado anos antes. O mesmo lugar onde ela implorou por um filho. Agora ela voltava para entregar esse filho. Ela disse a Eli: meu senhor, tão certo como você vive, eu sou a mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Por este menino orei, e o Senhor me concedeu o que pedi. Agora eu o entrego ao Senhor. Por toda a vida dele, ele será dedicado ao Senhor. E ela o deixou lá, com Eli, no templo. Seu bebê. Seu milagre. Seu Samuel. Como ela saiu daquele templo sem ele? Como ela voltou para casa com os braços vazios? Porque ela confiava. Porque ela sabia que Deus cuidaria melhor dele do que ela jamais poderia. Mas não pense que não doeu. Claro que doeu. Ela era mãe. A canção de uma mãe vencedora. Quando a dor se transforma em louvor. Depois de entregar Samuel, Ana não chorou de desespero. Ela cantou. E que canção! Uma das orações mais poderosas de toda a Bíblia. Uma canção que Maria, mãe de Jesus, ecoaria séculos depois. Meu coração se alegra no Senhor. No Senhor ergueu-se a minha fronte. Agora posso rir-me dos meus inimigos, pois me alegro em tua salvação. Ela não disse: meu coração se alegra em Samuel. Disse: meu coração se alegra no Senhor. Samuel era a resposta. Mas Deus era a razão. Não há santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Ela continuou. A mulher estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos definha. Ela estava profetizando sobre si mesma, porque Deus não apenas lhe deu Samuel. Depois de Samuel, Ana teve mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. 6 filhos no total. A estéril se tornou mãe de 6. Enquanto Penina, que se gabava de sua fertilidade, parou de ter filhos. A que foi humilhada foi exaltada. A que foi provocada foi vingada. A que chorou foi consolada. Deus não apenas respondeu à oração de Ana. Ele a compensou abundantemente. O legado de Samuel. Quando seu sacrifício muda a história. Samuel cresceu no templo, servindo a Deus desde criança. E ele não foi um profeta qualquer. Ele foi extraordinário. Samuel foi o último juiz de Israel. O profeta que ungiu Saul como primeiro rei. O profeta que ungiu Davi como rei. O homem que ouviu a voz de Deus desde criança. O líder que trouxe avivamento a Israel. O intercessor poderoso. Tudo porque Ana foi fiel ao voto. Se Ana tivesse desistido, se ela tivesse guardado Samuel para si, se ela não tivesse cumprido a promessa, Israel não teria Samuel. Não teria avivamento. Talvez não tivesse Davi. O sacrifício de uma mãe mudou a história de uma nação. E mais, cada ano, Ana ia visitar Samuel no templo. E levava uma túnica nova que ela mesma havia feito. Imagine Ana costurando aquela túnica. Cada ponto era amor. Cada linha era saudade. Cada detalhe era lembrança. Ela não estava com ele todos os dias. Mas ela nunca parou de ser mãe. E Eli abençoava Ana e Eucana dizendo: que o Senhor lhes dê filhos desta mulher em lugar do filho que ela dedicou ao Senhor. E Deus abençoou. Muito. Lições de uma história impossível. O que Ana nos ensina hoje. Lição 1. Deus vê sua dor. Ana estava em uma cultura que a condenava. Uma casa que a humilhava. Uma situação que parecia sem saída. Mas Deus viu. Deus ouviu. Deus se lembrou. Se você está em dor hoje, saiba, Deus vê. Sua dor não é invisível. Seu choro não é silencioso para Ele. Lição 2. Você pode ser honesto com Deus.
Ana não orou com palavras bonitas. Ela orou com desespero, com lágrimas, com honestidade brutal. E Deus respondeu. Você não precisa fingir que está bem com Deus. Ele prefere sua honestidade quebrada do que sua religiosidade perfeita. Lição 3. O tempo de Deus não é o seu. Ana esperou anos. Anos de dor. Anos de humilhação. Anos de vergonha. Mas quando Deus agiu, foi no tempo perfeito. Porque Samuel não poderia nascer antes. Ele tinha um propósito específico em um tempo específico. Sua espera não é em vão. Deus está preparando algo que vale a demora. Lição 4. Suas provocações têm prazo de validade. Penina provocou Ana por anos. Mas chegou o dia em que Ana riu por último. Quem te humilha hoje não terá a última palavra. Deus terá. Lição 5. O que você entrega a Deus, Ele multiplica. Ana deu um filho a Deus. Deus lhe deu 6. Ela dedicou Samuel. Deus fez dele um profeta que mudou Israel. O que você coloca nas mãos de Deus, Ele transforma em algo maior do que você imaginou. Lição 6. Sua maior dor pode ser seu maior ministério. A esterilidade de Ana a qualificou para ser mãe de Samuel. Sua dor a preparou para seu propósito. O que está te quebrando hoje pode ser o que Deus usará para te lançar amanhã. Mensagem final para a mulher que está esperando. Talvez você seja como Ana. Talvez você esteja esperando por algo que parece impossível. Um filho, um casamento, uma cura, um emprego, uma restauração, um milagre. E enquanto espera, você é provocada, humilhada, incompreendida, até julgada. Esta história é para você. Deus viu Ana quando a sociedade a desprezou. Deus ouviu Ana quando até o sacerdote a julgou mal. Deus lembrou de Ana quando todos pensavam que ela era amaldiçoada. E o mesmo Deus que ouviu Ana pode ouvir você. Vá ao templo. Não o de pedra, mas o de oração. Derrame sua alma. Seja honesta. Chore se precisar. Grite se for necessário. Faça seu voto. Entregue seu desejo a Deus. Confie no tempo dele. E então, levante-se. Coma. Deixe a tristeza para trás. Não porque tudo mudou, mas porque você deixou tudo com quem pode mudar tudo. E quando Deus responder, e Ele responderá, não se esqueça do voto. Não guarde para você o que Deus te deu para a sua glória. Porque o milagre não é só para você. É através de você. Para alcançar outros. Para mudar histórias. Para trazer esperança. Ana chorou um milagre. E esse milagre mudou uma nação. Seu milagre também tem um propósito maior do que você imagina. Continue esperando. Continue orando. Continue confiando. Porque o Deus que ouviu Ana ainda ouve orações. E Ele não esqueceu de você. Se essa história tocou você, deixe seu like. Compartilhe com aquela mulher que está esperando o seu milagre, que está em dor, que precisa saber que Deus ouve. Se inscreva no canal para mais histórias de mulheres poderosas da Bíblia que venceram contra todas as probabilidades. Nos comentários, me conta, você se identifica com alguma parte da história de Ana? Qual? Que o Deus de Ana seja o seu Deus. Que o Deus que ouviu o choro dela ouça o seu. Que o Deus que respondeu a ela responda a você. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Até o próximo vídeo. Por este menino orei, e o Senhor me concedeu o que pedi. 1 Samuel 1, versículo 27.